versículo 8 a seguir. Tema de hoje: examinados e aprovados diante do rei. Que diz assim a palavra do Senhor: E Daniel assentou-se no seu coração de não se contaminar com o manjar ou com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe do eunuco. Vamos agora para o versículo 14, que diz assim: E ele veio, e ele conveio nisso, e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram aos seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. De sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que devia beber, e lhes dava legumes. Amém? Maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Examinados e aprovados diante do rei. Pastor, nós já falamos um pouquinho no estudo anterior do livro de Daniel. Se os irmãos forem olhar o estudo um vídeo antes, lá no YouTube nós temos lá na playlist lá do estudo de Daniel, lá na página Pastor Davi Passos Estudos Bíblicos. Vocês vão ver que nós falamos ali sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Hoje nós vamos falar de Daniel, um jovem fiel, apesar de um futuro de glória. E nós vamos compartilhar um pouquinho com a igreja aqui alguns pontos que nos chamam a atenção na vida de Daniel a respeito do seu futuro de glória. Daniel não tinha um futuro de glória, Daniel tinha um futuro de glória. Daniel, ele fazia parte da nobreza. Daniel, ele fazia parte de um povo que tinha uma aliança com Deus. Agora Daniel, ele está fora da sua terra, fora dos seus parentes, fora do seu culto, está num país distante, num lugar pagão. E nós vamos agora aprender algo interessante sobre a vida de Daniel e a excelência dele ter passado por uma prova em uma terra distante, em uma terra estranha. E quando nós aprendemos aqui a respeito do seu futuro glorioso, nós vemos o primeiro tópico aqui. Em primeiro lugar, Daniel, ele ganhou a confiança do chefe dos eunucos. Quando Daniel foi levado, Daniel e os seus amigos, Daniel não foi sozinho. Daniel, ele foi com muitos judeus levados cativos para a Babilônia. Vemos que os nobres foram levados primeiro, e os nobres foram colocados sobre a responsabilidade ali de um homem que recebeu ordens do rei. E o rei falou: olha, trata esses homens, ensina esses homens, doutrina esses homens, muda a cultura desses homens, muda o culto desses homens, faz tudo para que esses homens
deixam de ser judeus e venham a ser babilônicos. Quem era esse homem que Daniel ganhou a confiança? Quem era esse chefe dos eunucos? Ele se chamava Aspenaz. Pastor, Aspenaz agora vai conversar com Daniel e os moços. Pastor, agora Aspenaz vai trazer ali o cardápio do palácio, o cardápio daquele ambiente. E eu vejo, como nós já estudamos no estudo anterior, eu vejo Daniel, ele já chegar na Babilônia. Daniel capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 8, eu vejo Daniel, ele já chegar na Babilônia com um propósito no seu coração. Eu não vejo Daniel usando a Babilônia, porque Daniel não chegou na Babilônia com a Babilônia no coração. Então Daniel, ele chegou na Babilônia com o Deus de Israel no coração, com a palavra de Deus no coração. Então o que Daniel precisou fazer na Babilônia? Cuidar para que o Deus, para que a doutrina, para que as leis, para que a verdade não fosse roubada do seu coração. Vivemos num mundo hoje em que precisamos cuidar para que a palavra de Deus não seja roubada do nosso coração. O salmista, ele diz: guarda a tua palavra no meu coração, para quê? Não pecar contra ti. Quando nós vemos os israelitas chegarem lá na Babilônia, eu vejo muitos israelitas, diácono João, eles acabarem gostando das coisas da Babilônia, acabarem gostando das oferendas, das festividades, dos confortos que existia no palácio ou nos palácios de Nabucodonosor. Porém Daniel, ele olhava para a Babilônia e via: aqui não é minha terra, aqui não é meu povo, aqui não é meu lugar. Eu estou aqui por causa do pecado dos meus pais, a desobediência dos parentes, mas aqui não é o meu lugar, aqui não habita o meu Deus. E é algo interessante, que Daniel não perdeu o controle naquele local. Quando Aspenaz veio conversar com os jovens, e eu creio que não estava só Daniel e os 4 jovens ali não, e os 3 jovens ali não, eu creio que tinha uma multidão de jovens hebreus, nobres ali, mas poucos daqueles tinham contato real com Deus, para resistir às oportunidades que Nabucodonosor estava dando para aqueles jovens. E nós vamos começar a comentar a partir de agora. Aspenaz, aqui, ele ficou com medo e tentou ali demovê-lo de seu propósito. Mas Daniel argumentou e confiou em Deus, e o Senhor o honrou. Olha só que interessante, o chefe dos eunucos tinha uma ordem, uma norma, uma missão: tratar aqueles meninos e deixar eles bem gordinhos. Quando eu digo gordinhos, fortes em aparência. E aí envolve tudo. Mas Daniel, ele disse: não posso. Não posso, não devo. Eu vejo, diácono João, que Daniel não faltou por respeito com Aspenaz. Daniel não falou para Aspenaz vezes assim, eu já falei no estudo passado. Daniel não falou para Aspenaz assim: olha, eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus, isso aqui tudo é do diabo. Não. Daniel sabia que ali na Babilônia Deus tinha um propósito com ele. Daniel foi sábio ao conversar com Aspenaz. Daniel pediu sabedoria para Deus para convencer Aspenaz, a ponto de Aspenaz
não denunciar para o rei o que Daniel estava fazendo. E a ponto de Aspenaz confiar no que Daniel estava fazendo. Então olha só que interessante. Ele e seus amigos tornaram-se mais robusto que os outros estudantes. Ali foi 3 anos. 3 anos de prova. 3 anos de renúncia. 3 anos de teste. 3 anos de tentações. 3 anos de angústia. Por que angústia, diácono João? Porque Daniel estava vendo seus irmãos se corrompendo com as oferendas de Nabucodonosor, e eles ali aguentando firme, dizendo: eu vou ser fiel, eu não vou comer essas coisas, oferendas aqui oferecidas a ídolos, eu não vou me vencer, não vou ser vencido pelas oferendas de Nabucodonosor. Pastor, o jovem crente, ele precisa se destacar. O cristão, ele precisa se destacar. Mas o destaque do cristão em meio à Babilônia, que é esse mundo, não é se contaminando e aceitando as coisas desse mundo, mas sim se privando das coisas desse mundo. Entendeu? Quando Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 4, nós vemos que Jesus foi tentado por Satanás, e Satanás, ele ofereceu todos os reinos desse mundo para Jesus aceitar, adorar a ele. E Jesus falou: não vou aceitar não. Primeiro, porque tu não tem nada para me oferecer de bom. E segundo, eu não sou desse reino aqui, o meu reino está lá. Quando eu vejo Daniel na Babilônia, tudo que Nabucodonosor estava tentando oferecer para Daniel não valia nada do que Daniel já tinha recebido de Deus, que era a sua presença. Diácono Daniel, servir a Deus, ele nos põe na frente, nos põe em destaque. E muitas das vezes o mundo pensa que a pessoa que tem fidelidade a Deus, compromisso com Deus, está atrasado, não tem divertimento, não tem alegria, mas estão enganados. Porque Daniel, depois dos 3 anos de testes, a Bíblia diz que eles se acharam mais sábios do que aqueles que estavam ali sendo servido por Nabucodonosor. Irmão Daniel, irmão João, que é a cara do irmão Daniel. Maravilha. Glória a Deus. Um abraço para o diácono Daniel, né, que também está sempre nos ajudando. Por isso o pastor Davi está sempre, né? Um dia o diácono Daniel, outro dia o diácono João. Mas pastor, fazendo um pequeno comentário aqui, sabemos que a Babilônia, tudo que aconteceu, o povo de Israel, tudo que aconteceu com o povo de Judá, foi permissão de Deus, né? Porque ali sabia que hoje em dia, né, no nosso meio, existem pessoas como naquela época. Como assim pessoas daquela época? Pessoas que estão acreditando que está na igreja, pessoas que estão acreditando que está indo ao templo, pessoas que estão acreditando que está louvando a Deus, mas só que na verdade eles não estão com Deus, né? Então eles estão enganando eles mesmos. Eles estão ali no meio daquelas pessoas acreditando que estão com Deus, mas na verdade Deus não está mais com eles, né? E interessante que é o seguinte, que o que o senhor falou aqui, né, no capítulo 8, quando Daniel propôs ele ir para a Babilônia, né, ele já estava determinado. Então o que acontece? O cristão quando você recebe uma proposta de algo, ou às vezes você está mudando o setor do seu trabalho, da sua vida social, você tem que saber o seguinte: você tem que estar disposto a, tanto qualquer que seja o preço, né? Qualquer que seja a mudança. Daniel estava disposto a pagar o preço que for. Diz a Bíblia que ele estava disposto a perder a sua própria vida, mas ele não mudaria com Deus.
Amém? Interessante, irmão João e pastora Madalena, aqui nesse ponto, nesse tópico aqui, eu vejo que Daniel, ele se destacou em algumas particularidades. Primeiro, Daniel, ele foi o favorito do chefe dos eunucos. Mas pastor, mas ele não era um escravo, ele era um escravo, mas um escravo na presença do Senhor, ele sempre vai ser favorito diante dos homens aqui nessa terra. Se você ler o versículo 9, dá uma lida para nós o versículo 9, irmão João. Olha só o que diz o versículo 9, do capítulo 1 de Daniel. Capítulo 1, verso 9 diz o seguinte: E Deus fez com que Daniel achasse graça e boa vontade diante do principal dos eunucos. Deus fez com que Daniel achasse graça. O que significa isso, pastor? Deus fez que Daniel chamasse a atenção do chefe dos eunucos com a sua educação, com a sua obediência, entendeu? Com a sua prudência. Daniel, ele foi um crente no meio do mundo, mas ele não foi mal educado, entendeu? Ele não faltou com respeito, ele sabia que ali, aquele eunuco estava sob ordem do rei, e tinha que cumprir as ordens. Agora, peraí, conquiste o coração do eunuco, entendeu? Agora eu acho interessante que a Bíblia também nos ensina que José foi para o guarda da prisão também como um favorito. José, quando foi preso da casa de Potifar, lá no livro de Gênesis, nós vemos que José, ele entrou na prisão e logo conquistou a liderança dentro da prisão. José, como escravo, estava liderando o copeiro e o padeiro, que eram egípcio, que eram pessoas graduadas no palácio, e José ali liderando. José conquistou a confiança, José conquistou o respeito, não só do carcereiro, mas também o respeito dos prisioneiros. Agora eu vejo Daniel conquistando o respeito de Aspenaz, que estava ali para cuidar dele. Pastor, ele tinha um cuidado afetuoso por ele. Aspenaz tinha um cuidado por Daniel e pelos aqueles jovens, porque sabia que eles tinham qualificações. Eles tinham um Deus que o fazia ser destaque aonde eles estavam. No entanto, aqui nós vemos que é dito que foi Deus que fez com que ele fosse favorecido. Deus fez com que Daniel fosse favorecido, entendeu? Pelo chefe dos eunucos. Por quê? Porque ninguém encontra aceitação através dos seus próprios méritos. Eu vejo hoje pessoas nas empresas que para subir de cargo precisa derrubar seu companheiro. Eu vejo hoje pessoas, muitas das vezes, até dentro da igreja, no ministério, que para subir ou para angariar alguma coisa, precisa derrubar alguém, ou precisa caluniar alguém, ou difamar alguém. Daniel não. Daniel ficou no seu lugar. Daniel continuou fazendo o seu trabalho, honrando a Deus e obedecendo. E eu vejo que Deus honrou Daniel diante de Aspenaz. E Deus fez Aspenaz cuidar de Daniel e dos moços de uma forma mais especial, a ponto de Aspenaz confiar no que Daniel propôs para Aspenaz. E é tão interessante isso, que nós vamos para um segundo tópico ainda, quando diz assim: ele foi aprovado com grande honra. Aqueles moços foram aprovados com grande honra.
Pastor, quantos moços entraram nesse teste? Todos eles que vieram de Israel. Todos eles. Não veio só Daniel, não veio só Sadraque, Mesaque, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não. Veio muitos. Mas a Bíblia diz que somente é aprovado aqueles que passam na prova. Entendeu? Agora vamos ver por que Daniel e os moços foram aprovados, pastor. Diante do rei. Eu vejo agora que aquele curso, aquele estágio, aquela faculdade de 3 anos, finalmente termina. E era a hora dos exames finais. Está lá em Daniel capítulo 1, versículo 18. Agora eu vejo que, como nas universidades britânicas, em dias passados esses exames não eram escritos, mas eram orais. Pastor, era chamado os alunos diante dos mestres e era feito pergunta oral. E os alunos tinham que responder oralmente. Agora eu vejo Daniel, agora eu vejo Ananias, agora eu vejo Misael, agora eu vejo Azarias e todos os outros jovens sendo chamados diante do rei. E sendo botado à prova diante do rei. E o próprio rei o examinou. Quantas vezes na face da terra, meus queridos irmãos, o mundo nos coloca à prova. E muitas das vezes você reprova no teste. Na prova do caráter. O mundo muitas das vezes te coloca em prova. Vamos ver se essa pessoa realmente é crente ou não. O mundo muitas das vezes te coloca à prova na sua moral, na sua fidelidade ao teu Deus, no teu bom testemunho, no discernimento da tua palavra de sabedoria. O mundo te coloca à prova e você reprova diante dos reis dessa terra. Muitas das vezes o teu patrão, já aconteceu isso comigo, o teu patrão chama no escritório e te dá o pagamento e você recebe mais do que deveria receber e você acaba chegando em casa e se ele deu, errou. Quantas vezes o mundo te coloca à prova? Lá no mercado você recebe um troco a mais e você pensa assim, dane-se a pessoa que deu o troco errado. Mas o mundo está te colocando à prova. Quantas vezes você tenta passar a perna no teu irmão, enganando ele, enganando ela, enganando o pai, enganando a mãe, achando que Deus não está te vendo. E agora eu vejo que todos aqueles jovens, todos aqueles hebreus, foram colocados à prova diante de Nabucodonosor. Foram colocados em teste diante de Nabucodonosor. E aí você me pergunta, pastor, por que somente uns se destacam e outros não conseguem? Eu quero dizer uma coisa. Você está aceitando as oferendas dessa terra. Você está aceitando, muitas das vezes, se comprometer com as coisas deste mundo. Você nunca passará no teste. Você nunca será tido como excelente. Você nunca se destacará. Mas eu consegui. Conseguiu porque muitas das vezes enganou. Enriqueceu muitas das vezes não foi porque Deus te abençoou, mas porque você cambalacheou, subornou. Porque quando você cresce justamente, aí é Deus que coloca na tua mão. E o que Deus coloca na tua mão, diabo não tira. Agora eu vejo aqueles jovens hebreus sendo colocados à prova diante do rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Daniel e seus amigos foram examinados. Daniel e seus amigos foram aprovados e considerados 10 vezes mais sábio do que os outros estudantes.
vezes mais sábios. É por quê, pastor? Porque o que Daniel e os outros ali, o que o Daniel e os seus amigos ali usavam, não era a sabedoria da terra, era a sabedoria do céu. A direção que eles usavam não era a direção da terra, era a direção do céu. Se aqueles moços tivessem feito que nem todo Israel fez, e se prostrado com as regalias de Nabucodonosor, eles teriam reprovado, como sempre tem gente reprovando. Porém, Daniel e os moços não reprovaram. E eu pergunto hoje para os amados que estão aí nos acompanhando nesse estudo de Daniel, entendeu? Eu vejo algo interessante aqui quando falamos de Daniel, os seus grandes progressos de aprendizado. Primeiro, aonde estava o destaque de Daniel em seu aprendizado? Eles eram muito sóbrios e diligentes e estudavam muitos. Não é só porque Daniel era hebreu que ele não iria estudar. Não é só porque Daniel era escolhido de Deus que ele não iria deixar de estudar. Hoje nós vemos muitas pessoas raquíticos e anêmicos, espiritualmente falando. Por quê, pastor? Porque tem se dedicado tanto nas coisas desse mundo, e nas coisas de Deus muitas das vezes está cambaleando. Eu vejo Daniel, ele se dedicando, estudando lá nas faculdades da Babilônia, mas ele não deixando as coisas de Deus de lado. Tanto é que quando ele foi chamado diante do rei para revelar os sonhos de Nabucodonosor, eu não vejo Daniel usando o conhecimento dessa terra para revelar o sonho de Nabucodonosor. Eu vejo Daniel usando a palavra de Deus para revelar o sonho. Então eu vejo que Daniel e os moços, eles eram dedicados, eles eram diligentes. Se é para fazer o melhor, vamos fazer o melhor. É para fazer o melhor para quem? É para fazer o melhor aqui no estudo? Vamos fazer o melhor aqui no estudo. É para fazer o melhor para Deus? Vamos fazer o melhor para Deus. Quantas vezes para Deus você não faz? Você deixa de lado. Você deixa por último, em segundo plano, da qual deveria ser em primeiro. Deus deveria ser em primeiro lugar na tua vida. Foi o que o diácono João falou aqui. Daniel chegou na Babilônia com um propósito no coração. Não vou colocar Deus em segundo lugar. Mas hoje Deus está em segundo lugar. Sabe quando Deus é lembrado de estar em primeiro lugar? Quando as portas começam a se fechar. Quando a crise começa a vir. Quando começa a faltar dinheiro. Quando começa a faltar mantimento, quando as portas do emprego começam a se fechar, aí que Deus é lembrado. Eu não vejo Daniel se preocupar com portas abertas dentro da cova dos leões, não. Porque lá ele estava preparado. Agora eu vejo aqueles moços sendo aprovados diante de Nabucodonosor. Entendeu? Olha só, no fim, as suas conquistas aqui são atribuídas somente a Deus. Quando eu vejo que foi Deus quem lhes deu conhecimento, habilidade em toda a ciência, sabedoria, porque todo dom perfeito e bom vem do alto, do Pai das luzes. Está lá na Bíblia isso. Mas Daniel colocou como prioridade Deus em primeiro lugar. Deus não estava por último. Deus estava como primeiro. Na face da terra hoje nós vemos as pessoas hoje deixar Deus por último. As pessoas usam o nome de Deus, mas não deixam Deus usar elas. As pessoas usam o nome de Deus, mas não deixam Deus usar elas. Quando Deus quer usar elas, não tem tempo. Não acha lugar. Aí para onde Deus vai ter que ir? Jesus, quando foi procurar lugar para nascer, só sobrou a manjedoura, porque as casas estavam lotadas de festividades, coisas dessa terra.
Mas para Jesus nascer, não havia lugar. Não havia quem cedesse. Entendeu? Olha só que interessante. A mente é abastecida por aquele que a formou. Eu vejo Daniel ali, quando o rei chamou para interrogar, para testar, a mente de Daniel estava cheia de Deus, cheia da presença do Senhor. Quando o rei perguntava, Daniel respondia na hora. Por quê? Porque Deus revelava para Daniel aquilo que era para ele responder. Ele passou no teste, falando o que Deus queria que falasse, não o que Nabucodonosor queria ouvir. Olha só que interessante, ainda complementando aqui, como resultado, cada um dos 4 foi colocado em um alto cargo no palácio. Cada um que passou ali, aqueles 4, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, os 4 ali foram colocados em altos cargos no palácio. Foi Nabucodonosor que colocou? Não. Foi Deus. Foi Deus que colocou. E quando é Deus que coloca você num lugar de destaque, meu querido irmão, tu pode ter certeza, vai se levantar pessoas que vai querer te derrubar de lá. Vai se levantar pessoas que vai querer te discriminar, que vai querer fazer algo para te fazer ferir. Não adianta, ninguém tira Daniel do posto. Se você prestar bem atenção, foi colocado 3 lá na frente, presidentes junto com Daniel, lá no reinado da Pérsia. E esses 3 também não gostavam de Daniel, porque Daniel falava a verdade, vivia a verdade e tinha um contato com Deus. Ninguém tenta tirar, mas pastor, entendeu? Irmã Madalena, mas estão me levando para a cova dos leões. Não se preocupe, os leões não vão abrir a boca para você. Estão falando mal de você ali fora. Não se preocupa. Não importa. É você contra a Babilônia. É você contra o sistema de Nabucodonosor. É Daniel contra tudo e todos. Agora eu vejo algo interessante. Que porque eles foram fiéis a Deus, o Senhor honrou e os fez 10 vezes mais cultos, inteligentes e mais eminentes que os sábios da Babilônia. Olha só. Aí você olha para o irmãozinho hoje, aquele irmãozinho simples, muitas das vezes não tem faculdade, muitas das vezes não tem nem um português direito, entendeu? Simples, mas quando abre a sua boca, ele não tem medo de falar a verdade. E lá vem os sábios da Babilônia, lá vem os sábios da Babilônia, irmão João, aquela pomposidade, naquela aparência, ganhando do próprio Nabucodonosor, vivendo no palácio, tendo uma ostentação e uma proteção do próprio reino. E o rei faz pergunta para eles, e eles não conseguem responder. O rei questiona eles, e eles não conseguem responder. Aí vem Daniel, aí vem Ananias, Misael, Azarias, que vieram cativos, que estavam ali para ser doutrinado, que estavam ali para ser perdido ali a sua crença, que estavam ali para profanar o seu Deus, mas eles não profanaram. E o rei vê eles 10 vezes mais sábio do que os próprios ali da Babilônia. Quantas vezes tem patrão que deseja ter um crente, mas um crente que fala a verdade, um crente que viva a verdade, não um crente que dá mau testemunho, não esses crentezinhos de meia tigela, que anda por aí envergonhando e dando mau testemunho para a igreja. Não, eu estou falando do verdadeiro crente. Esse, quantas vezes aí fora, os patrões
seu escritório, para que quando eles tivessem algum problema, eles fossem pedir um conselho, e quando esse crente abrisse a sua boca, viesse palavra santa, palavra do céu, direcionamento de Deus, oração para abençoar a empresa. Mas hoje está em falta. Hoje está em falta. Mas Nabucodonosor viu na vida de Daniel e aqueles jovens 10 vezes mais sabedoria do que nos céus que tinha no palácio. Irmão João. Pastor, aqui ó, interessante que conforme o senhor vai falando, eu estou guardando aqui na Bíblia, né, para mim estava fazendo esse comentário, né? Então, lá no verso 9, você às vezes está no seu local de trabalho, na sua vida normal, diariamente, e em todo quanto é lugar que nós passamos, tudo quanto é empresa, tudo quanto é trabalho, tudo quanto é escola, onde o jovem estiver, sempre tem algumas pessoas que dominam aquele local. O trabalho, o seu patrão, como o pastor aqui falou. Só que é o seguinte, nessa situação, Daniel achou graça, né, desde lá do chefe dos eunucos, que ele é o favorito de todos. Mas por quê? Porque ali, quem dominava naquela época eram os homens. Só que na verdade quem estava predominando era Deus na vida de Daniel. Né? Então aqui o senhor tocou num assunto muito interessante sobre esforço próprio, sobre os jovens de hoje em dia. Né? Aqui o senhor fala de 3 jovens e que estudavam. E na verdade, quando fala desses jovens, eles não tinham mais do que 20 anos. Era todos eles tinham menos de 20 anos de idade. E eram dedicados a ponto de ficar 10 vezes mais sábio daqueles magos daquela época, né? E quando o senhor fala aqui que não foi Nabucodonosor que colocou eles nessa posição, realmente não foi ele. Quem colocou foi Deus. Mas só que é o seguinte, quando a gente é cristão, quando nós somos cristãos, veja só o que Deus faz na vida de um cristão. Se o senhor for lá em Jeremias, capítulo 25, né, no verso 8, diz o seguinte, veja só o que Deus faz na vida desses rapazes. Né? Então, lá em Jeremias, capítulo 25, no verso 8, diz o seguinte, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a toda geração do norte, diz o Senhor, também como a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Deus usa ele como servo. Por quê? Porque ele era cristão? Não, porque ele obedeceu a ordenança de Deus para fazer a vontade de Deus. Né? Então, isso é muito interessante que a gente vemos aqui. Interessante, irmão João, que aqui nesse tópico aqui, que ele foi aprovado com grande honra, nós vemos que o grande aprendizado que Deus deu a esses 4 jovens foi, primeiro, uma recompensa por suas perdas. Eles tinham tudo quando estavam na sua terra. Eles eram nobres, eles eram da nobreza, família real. Eles tinham seus parentes, estavam na sua terra, na sua língua, e também tinham a sua crença lá, o seu Deus, o seu templo. E eles perderam tudo. Perderam tudo para ser levado para a Babilônia. Mas por que eles perderam? Primeiro, por que eles foram recompensados por Deus ali? Primeiro, porque eles fora da sua terra não deixaram o seu Deus. Continuaram honrando o seu Deus. E por essa honra e fidelidade, prioridade que eles deram para o seu Deus, mesmo estando na Babilônia, Deus o honrou lá na Babilônia. Eu vejo aqui que por causa da iniquidade dos seus pais, eles foram privados de honras. Quem pecou foi os seus pais, mas quem pagou foi os filhos. Quantas vezes os nossos filhos pagam por nossos erros? Consequências nossas refletem na vida dos nossos filhos. Mau exemplo, entendeu? Quando eu vejo aqui eles sendo honrados por Deus, eu vejo eles estavam sendo honrados por Deus, mas eles estavam ali
da iniquidade dos seus pais, eles foram privados das honras dos seus prazeres, que haviam estado presentes em sua origem nobre. Entendeu? Mas para lhes conceder uma compensação por isso, Deus os dá-lhe o conhecimento, lhes deu homens e prazeres melhores do que aqueles que haviam sido privados. Se eles estariam na sua terra, eles teriam honras, mas Deus deu 10 vezes mais por eles estarem fora da sua terra, mas ainda honrando o Deus de Israel. Outra coisa foi que Deus o recompensou com uma recompensa por sua integridade. Eles fora de Israel, porque tem gente que só é cristão dentro da igreja. Tem gente que só é cristão perto do pastor, perto dos irmãos. Quando está longe, não se vê a diferença. É mundano, tanto no seu vestir, no seu falar, no seu trabalhar e no seu falar. Mas eu vejo Daniel longe da sua terra, longe do seu culto, longe dos seus parentes, longe da sua cultura. Eu vejo Daniel continuando tendo uma vida íntegra ao seu Deus. E Deus o recompensa fora da sua terra. Eles mantiveram a sua religião, mesmo nos exemplos mais insignificantes, e não quiseram se contaminar com a porção do manjar e do vinho do rei. E eu vejo hoje pessoas que olham assim e dizem assim: ah, pastor, mas isso não tem nada a ver, isso não vai fazer nenhum mal, e já estão fora da igreja, desviados, e ainda estão dizendo que não vai fazer mal. E ainda estou dizendo que essas coisas que o mundo oferece não faz mal a ninguém. Mas Deus só quer o coração. Deus não se preocupa com o corpo. A Bíblia diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E Daniel, além de cuidar do seu coração, ele também cuidou do seu corpo, doutrinou o seu corpo, cuidou, separou o seu corpo dos manjares que o rei oferecia. Olha só que interessante. Um terceiro ponto que nós vamos falar aqui sobre Daniel é que Daniel, ele passou a servir agora diante do rei. Passou no teste. Passou no teste, pastora Madalena. Daniel e os moços passaram no teste. E os outros? Por que os outros não subiram de cargo? Por que os outros continuaram sendo os outros? E Daniel subiu. Daniel agora está lá diante do rei. Daniel, quando o rei pergunta: abre a tua boca que eu quero ouvir alguma coisa diferente que eu já não ouço mais aqui. Porque o rei estava acostumado a ouvir idolatrias. Encontro de fadas ali e fábulas ali daqueles sacerdotes que ele tinha ali no seu palácio. Mas Daniel, quando abria a boca, não era nada ali da terra. Quando Daniel abria a boca, vinha direto do trono de Deus. Quando Daniel abria a boca, até sonho que o rei esqueceu, Daniel fazia ali ser revelado. É diferente quando um crente abre a sua boca diante dos homens dessa terra. O que você tem a comentar, pastora Madalena, aqui sobre a reprovação dos outros jovens e sobre a aprovação desses 4? Pastor, os 4, eles foram aprovados por Deus. E os outros foram reprovados por Deus. É uma grande diferença, porque quando alguém passa pela prova, já diz prova. Cada prova, para você passar numa prova, você tem que ter esforço, tem que ter sacrifício.
muitas vezes você tem que rejeitar algo, como os moços tiveram que rejeitar as ofertas do rei, mas para obedecer a Deus. E essa é a grande verdade. Por que eles foram aprovados e por que os outros foram reprovados? Muitos jovens que foram junto com Daniel, Ananias, Azarias, Misael, eles foram juntos, vieram do mesmo ensino tudo, mas se contaminaram. Mas para você ser aprovado, você não pode se contaminar. Mesmo tendo a oferenda, mesmo sendo oferecido os manjares, mas quem fez um acordo com o Pai, quem fez um acordo com Deus, ele não se deixa levar por oferta. Ele diz, não, eu fiz um pacto com Deus, eu não vou me contaminar. Versículo 19, irmão João. O que diz o versículo 19? Olha só que interessante. Presta atenção nesse versículo. Compartilhe essa live aí. Compartilhe esse culto, essa live, para que muitos tenham acesso a esse estudo bíblico. Olha só o que diz o versículo 19. Quer ver? E o rei falou com eles, e não foram achados entre todos eles outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim permaneceram diante do rei. E o rei falou com eles. Olha só que interessante. 3 anos. Vamos lá. Começo desses 3 anos, nós vimos no estudo passado. Lá vem a propaganda. Ó, vai ter aí, como é que se fala lá? Vai ter uma aplicação aí. Quem quer estar do lado do rei, trabalhar na presença do rei, está aqui a aplicação. Entendeu? Tem que ser nobre. É nobre? É nobre. Tem que ser isso, tem que ser isso. Tem que estar aqui, está tudo aqui. Ok? Uma lista de jovens. Vamos lá. Tem que agradar o rei Nabucodonosor. Lá só vai trabalhar quem agradar o rei. Pensa no Aspenaz, agora vim falar para Daniel. Daniel, você precisa agradar o rei. Você precisa concordar com o que o rei concorda. Daniel, jovens, você precisa... Ó, não, peraí, olha só o que Deus está falando aqui agora. Quantas pessoas têm abrido mão da sua santidade? Quantas pessoas têm abrido mão do seu Deus, do seu compromisso, do seu bom costume, para tentar subir e agradar a leis dessa terra? E Deus falou, eu vou te colocar lá, mas você tentou ajudar Deus. E Deus não precisa de ajuda. Agora presta atenção. Daniel não agradou o rei da Babilônia. Se for colocar na peneira, Daniel desagradaria 100% o rei da Babilônia. Primeiro, Daniel não adora o rei da Babilônia. Daniel não adora o Deus da Babilônia. Daniel não comeu a comida da Babilônia. Daniel rejeitou os manjares do rei da Babilônia. Daniel tinha tudo para reprovar diante do rei. Presta atenção. Agora lá vem Aspenaz. Voltando aqui. Daniel, você precisa fazer isso. E Daniel fala, mas eu não posso fazer. Mas Daniel, tu vai fazer, você não vai reprovar. Não. Se eu confio no meu Deus, se o meu Deus tem um propósito comigo aqui, eu não vou reprovar. Agora eu pergunto para você, meu irmão, você acredita no papel ou no teu Deus? Você acredita em Aspenaz ou no teu Deus? Você acredita no mundano ou no teu Deus? Quantas pessoas hoje deixaram de fazer algo para Deus, porque alguém do mundo falou, olha, vai acontecer assim, assim, assim. É Aspenaz falando, e você parando de fazer algo para o teu Deus. Daniel não parou.
Agora eu vejo Daniel falando para Aspenaz, não. Mas Daniel, tu precisa ir passar lá e se dobrar diante daquele rei, diante daquele Deus, daquela imagem. Daniel fala, não. Não faço isso não. Com muito respeito, Aspenaz. Mas eu não faço isso não. Daniel, você precisa comer. Entendeu? Para você subir de cargo, você vai precisar fazer alguma coisa aqui. Andar como o rei vai mandar você andar. Falar como o rei vai mandar você falar. Passar perna nas pessoas como o rei vai mandar você passar. Não faça isso, porque não é Deus que está te abençoando. Tu pode enriquecer, mas é o Satanás que está colocando isso na tua vida. Daniel não fez isso. E na realidade, o coração de Daniel não era querer ser alguém na Babilônia, mas o propósito de Deus para Daniel era colocar ele lá na Babilônia como alguém para colocar a palavra da verdade dentro daquele palácio. Agora eu vejo, pastor, que Daniel rejeitou tudo e mesmo assim ele foi aprovado pelo rei. Daniel rejeitou Deus, Daniel rejeitou manjar, Daniel rejeitou os prazeres, Daniel rejeitou o conforto, Daniel rejeitou a doutrinação da Babilônia, Daniel rejeitou tudo. E mesmo assim ele foi aprovado. Sabe por que ele foi aprovado? Porque Daniel tinha uma qualidade admirável, qualidade que todo crente deveria ter, que é homem de oração. Daniel era um homem de oração. Ele conversava com Deus, ele se dedicava nas coisas de Deus. Deus falava com ele e ele falava com Deus. E aí, pastor, qual vai ser Nabucodonosor que vai conseguir colocar ali Daniel onde quer? Não. Você vai emagrecer? Não, Deus te sustenta. Você vai passar prova? Não, Deus vai te guardar. Então, quando eu vejo Daniel diante do rei, e os jovens diante do rei, o que o rei estava vendo ali, na presença dele? A presença do Deus Jeová, na presença dele. E ele é mais forte do que Nabucodonosor. Quando o rei olhava para Daniel, eu creio que ele conseguia ver ali a imagem, a semelhança, a sabedoria, o poder, a glória do Altíssimo dentro do seu palácio. E ele olhava para aqueles macumbeiros que estavam ali ao redor dele e diz assim, ó, não tem, esse aí é 10 vezes mais. Para não querer dizer 100, é 10 vezes mais. Aí eu pergunto para você, querido irmão, quando o mundo olha para você, o que ele enxerga? Quando o mundo olha para você, o que consegue enxergar na tua vida? Sabedoria? Consegue ver a presença de Deus? Consegue ver a imagem e semelhança de Deus? Consegue ver Cristo nas tuas atitudes, no teu caminhar, no teu falar? Ou você se comporta como todos os outros ali do palácio da Babilônia? Olha só que interessante. Daniel agora passou a servir o rei, diante do rei. E aqui nós vamos ver algo interessante, Daniel. Capítulo 1, versículo 19. Olha o que lê ali. Olha só o que diz ali. Capítulo 1, versículo 19. Acompanha com a Bíblia aí do teu lado. E o rei falou com eles, e não foram achados entre todos eles outro como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim permaneceram diante do rei. Irmão, sabe o que eu vejo nesse versículo aqui? Versículo 19. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados. Então quer dizer que o rei fez ali uma espécie talvez de uma competição, uma seleção, uma eliminação. Como é que se fala ali? Que vai nas finais, finalmente ali eliminatória. Uma eliminatória. Aí eu vejo
Daniel e os 4 moços ficando para as quartas de final, no teste ali, e nas final. E aí, pastor, quem é que vai querer ali disputar sabedoria com uma pessoa do céu, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem Deus? Não tem. Quando uma pessoa é usada por Deus, não tem quem consiga derrotá-la em qualquer área. A Bíblia diz que quando José foi colocado dentro da casa de Potifar, a Bíblia fala que Deus era com ele. E tudo que José botava a mão, desde o jardim até dentro da casa, Deus o fazia prosperar. Deus o fazia prosperar. Quem é que vai duelar com alguém? Quem é que vai conseguir competir com alguém que Deus é com ele? Não adianta. Vai deitar ir para a cova do leão com uma pessoa que é de Deus, para você ver, você acaba sendo comido, e ele não. Vai para a fornalha com uma pessoa que é de Deus, para você ver, você vai ser queimado, e ele não. Vai orar com uma pessoa que tem a presença de Deus, você não é respondido, e ele é. Por quê, pastor? Presença de Deus, ela faz a diferença. Agora eu vejo algo interessante. Daniel tornou-se o primeiro ministro da Babilônia. Figurou entre ele figurou entre os maiores do grande império. Tornou-se o homem de projeção. Entendeu? Braço direito do rei, conselheiro do rei. Foi uma bênção durante toda a sua vida lá no palácio. Pastor, muitos hoje anseiam por posições mais altas. Muitos anseiam, mas para isso eles negociam seus valores. Vendem a sua consciência, se corrompem e envergonham o nome de Deus. Olha só que interessante, irmão João. Daniel não precisou fazer isso. Daniel não envergonhou o nome de Deus. Daniel não negociou o seu caráter. Daniel não se corrompeu. Não vendeu a sua consciência. Mas diácono irmão João, eu estou longe da minha terra, estou longe da minha família, estou longe do templo. Olha só, quando eu estava em Jerusalém, aí sim nós íamos no templo, mas agora eu estou longe do templo. Então, é que nem nos dias de hoje, não temos como ir na igreja, então não preciso mais adorar, não preciso mais cantar, não preciso mais orar, não preciso mais me preparar, não preciso mais fazer nada. Estou longe do templo, estou longe dos meus irmãos. Interessante que José estava longe da família também, mas não longe de Deus. E quando veio a tentação, ele soube fugir. Mas quantos hoje não estão nem resistindo à tentação? Às vezes na sua consciência não vê a hora de abrir uma porta da tentação para eles cair. Olha só que interessante. Mas Daniel, ele não negociou, ele não vendeu os seus valores. Pastor, mas está no palácio, não quero nem saber. Palácio não faz a cabeça do servo de Deus. E aí, irmão João, o que você tem a comentar sobre negociar os seus princípios nos dias de hoje? Pastor, a pastora tocou num assunto interessante aqui, né, que é sobre a aliança de Deus, né? Deus, ele não faz aliança com o mundo, né? O cristão, ele tem que ter na mente dele que se ele é um cristão verdadeiro, ele não deve fazer aliança com o mundo, independente da aliança que você tem que fazer no seu trabalho, independente da aliança que um jovem tem que fazer na escola, independente de onde ele estiver. Se essa aliança for aliança com o mundo, ele não vai ter aliança com Deus. A aliança de Deus é verdadeira e ela não se mistura com o mundo, né? Então, é o seguinte, quando nós vemos aqui a palavra de Deus, nós como cristão, nós sabemos que se nós formos ler a palavra, que é o manual do cristão,
nós podemos ver que desde lá, quando Moisés saiu com o povo, né, ali o povo errou, o povo ficou durante 40 anos no deserto, e aquele povo não entrou na terra prometida. Aí o senhor comentou num assunto aqui que por causa dos nossos pais, nós às vezes não conhecemos a Deus. Então isso aconteceu lá na Terra Prometida, onde aquelas pessoas entrou na Terra Prometida, mas nenhum dos filhos deles conheceu a Deus. Então aí depois, né, tem o livro de Juízes, onde chegou os juízes, e aí por causa do erro do povo, aí o povo quer um rei, né? Aí entra a monarquia, o povo vai querer escolher um rei, e aí o que acontece? Deus fala para o profeta, não é a mim, não é você que eles estão rejeitando, mas a Deus, né? Então aquela aliança com Deus estava se rompendo. Então é o seguinte, aí passa os juízes, passa o rei, a monarquia, e aí acaba aquele reinado, é dividido entre aqueles reinos, muitos reinos que não adoravam a Deus, alguns adoravam outros tipos de Deus, e durante 330 anos eles passam nessa batalha, nessa luta, né? Alguns adorando a Deus, outros fazendo de qualquer jeito, alguns no templo, achando que estavam com Deus e não estavam, né? Mas só que Daniel, quando nós vemos aqui, que chega lá, depois que Deus permite que Nabucodonosor toma Judá, leva o povo cativeiro, aí eles pegam e fazem o seguinte, Daniel faz no seu coração já, proposto a não corromper com a Babilônia, né? Então aqui foi tocado em vários assuntos aqui, que Daniel propôs no seu coração. O que o cristão tem que fazer hoje, independente de onde você estiver, já vai o seguinte, eu não vou me contaminar. Eu tenho pessoas que falam diferentes línguas, eu tenho os australianos que falam muitas palavrões, mas eu não vou me contaminar. Propõe no seu coração, né? Então todos os lugares que você estiver, onde os homens dominam, você tenha certeza que é Deus que vai predominar na sua vida. E interessante aqui que quando o senhor fala o seguinte, que o chefe dos eunucos, Aspenaz, Daniel propõe a ele. Daniel diz o seguinte, experimenta-me, rogo-te, os teus servos, 10 dias em que nos seja dado legumes para que comer e água para beber. Será que nós temos essa capacidade de desafiar hoje em dia? Né? Às vezes a nossa carne, às vezes lá no nosso trabalho, né? Misturado com tanta gente, será que nós temos essa coragem de fazer esse desafio? Não, eu não vou lá porque eu sou um cristão, né? Será que nós como cristãos nós temos essa capacidade de fazer isso hoje? Né? E aqui é interessante que o senhor tocou num assunto, oração, né? Se o senhor for ver lá no capítulo 2, no verso 18, diz o seguinte, né? Olha só o segredo de tudo isso. Aqui falou que eles foi exaltado, eles foi colocado ali num posto muito bom, mas só que não foi fácil a vida dele. Não foi fácil ele simplesmente chegar, como é que Daniel ele ia revelar o sonho, né? O sonho de Nabucodonosor perante todos aqueles magos, como o senhor mesmo disse aqui, aqueles macumbeiros, né? Mas só que aqui está falando o seguinte, lá no verso 18 do capítulo 2, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre esse segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem como os outros sábios da Babilônia. Olha só que interessante, o segredo de Daniel aqui, ó, oração, né? Ele fez o quê? Pediu misericórdia para Deus. E quantas vezes nós temos que pedir misericórdia? Os macumbeirozinhos lá não morreram por causa de Daniel. Verdade. Porque o rei ia matar tudo. Mas o Daniel pediu tempo, foi orar e foi lá e revelou. E eles ficaram vivos. Quantas vezes o ímpio ele é abençoado porque tem alguém em oração? Quantas vezes o ímpio é abençoado porque tem alguém intercedendo? Porque tem um Daniel de joelho. Entendeu? Agora eu acho interessante aqui, quando falamos que Daniel ele passou a servir diante do rei, eu vejo aqui que era ali uma honra ser treinado como oficial do palácio do rei. Agora pensa, Daniel e todos os outros jovens, fui selecionado. Fui selecionado. Todo mundo no palácio do rei lá, todo mundo lá na faculdade do rei. Só que para os outros jovens, era o sonho da vida deles. Entendeu? É que nem nos dias de hoje.
É o maior sonho de um jovem entrar numa faculdade. Mas ele não sabe que pode estar entrando ali para pegar uma doutrinação que vai de frente contra os nossos princípios, a nossa fé. E você vai ter que aguentar firme ali. Senão você acaba sendo doutrinado e sai de lá ateu muitas das vezes. Entendeu? Agora eu vejo aqui esses jovens, eles aqui, além de ser uma honra de entrar nesse treinamento para servir diante do rei, eu vejo que foi ali uma prova difícil. Entendeu? Esses 4 jovens, 4 rapazes judeus dedicados, eles teriam que se adaptar aos costumes e ao modo de pensar babilônico. Eita! Você vai ter que pensar como o mundo pensa. Mas eu sou crente. Mas você vive no mundo. Mas eu sou cristão. Você vai ter que pensar como eles pensam, andar como eles andam, falar como eles falam. Senão as pessoas vão se afastar de você. Tu não vai ter amigos. E aí? Quantas pessoas hoje preferem ter rodeados de amigos e negociar a sua honra muitas das vezes? E olha que a Bíblia diz que o homem bem-aventurado não senta na roda dos escarnecedores. Agora eu vejo que o propósito desse curso era fazer o que, pastor? Com esses jovens hebreus, era transformá-los, eles, de judeus, pessoas que tinham aliança com Deus, pessoas separadas para Deus, pessoas que a única finalidade era adorar a Deus, pessoas que tinham a palavra de Deus guardada no coração, transformar eles em babilônicos. E olha só como é que foi essa doutrinação desses 3 anos. Primeiro, isso não só significava uma nova terra, isso era de menos para eles, mas também novos nomes, novos costumes, novas ideias e nova língua. Aí, se nós for falar agora, entrar no sentido espiritual aqui e aplicar essa palavra hoje, nós somos pastor do céu. Se o Senhor entrar por esse caminho, pastor, mas Deus está mandando nós entrar por esse caminho. Entendeu? Olha só que interessante. Lá na Babilônia, eles mudaram os seus nomes. A Babilônia mudou os seus nomes. Se você for olhar no estudo passado, nós vamos ver que mudaram o nome de Daniel para Beltesazar. Daniel significava o quê? Deus é meu juiz. Daniel veio da sua terra com o nome do Deus Jeová como juiz ali propagando. Agora chega na Babilônia, Diácono João, pastor Madalena. Agora troca o nome dele para quê? Beltesazar. Teu nome não vai ser mais Daniel não, viu? Esse negócio de Deus é teu juiz aí, acabou-se aqui na Babilônia. Teu negócio vai ser Beltesazar. Bel proteja o rei. Entendeu? Então esse negócio de chamar Daniel aqui não vai dar certo não. Quantas vezes as pessoas zombam do nome que você tem, do nome da caráter que você tem, do bom testemunho que você tem, e eles dizem, não, vamos chamar ele por uma piadinha, oh aleluia, oh isso ou aquilo, e começam a levar você para o lado da gozação, para o lado da piada. Não se preocupa com isso. Deixa eles difamar o teu nome. Isso ainda não é preocupante para a tua vida. Quando eu vejo Ananias, que o nome dele ali significava Jeová é misericórdia. Não, Senhor. Aqui na Babilônia, a Babilônia é cabeça de ouro. Não, não é mais cabeça de ouro. É a estátua toda de ouro. Olha só, a arrogância do Nabucodonosor. Deus dá um sonho para Nabucodonosor que a Babilônia seria a cabeça de ouro. Mas o Nabucodonosor manda fazer a estátua toda de ouro. E outra, aqui tu não vai ser chamado de Ananias não. Por quê? Porque Ananias significa Jeová é misericórdia. Aqui
Aqui não tem misericórdia. Aqui é Babilônia. Aqui não existe misericórdia. Desobedeceu é cova dos leões. Então sabe o que trocaram? De Ananias chamaram ele de Sadraque. Por que Sadraque? Sadraque, iluminado pela deusa Sol. Hoje nós vemos determinadas seitas ainda usando o sol, adoração ao Deus Sol. E Deus já estava rejeitando essa idolatria lá de trás da Babilônia já. Quando eu vejo aqui Misael, saindo de Israel, com um nome que diz ali, que é como Deus. Misael, quando você chamava Misael, oh, que é como Deus, oh, presença de Deus, oh, imagem de Deus, oh, semelhança de Deus. Não, Senhor, Babilônia não entra a semelhança, Babilônia não entra a imagem de Deus, Babilônia não pode ser adorada a esse Deus. Então vamos mudar para Mesaque. Mudaram de Misael, que era como Deus, para Mesaque, que é como Nebo. Nebo, pastor, não, que é como Vênus. Vênus, deusa lá. E aí, pastor? Não dá para adorar a imagem de Deus aqui. Aqui nós temos outra imagem. Quantas vezes nesse mundo aí você diz não, para adorar a Deus tem que ser só na igreja. Quando nós vamos para o trabalho tem que adorar outro Deus. O Deus da Babilônia. Tem que servir ao Deus da Babilônia, a doutrinação da Babilônia, os costumes da Babilônia. Se eu dizer que sou crente aqui na minha empresa, eles vão acabar comigo. Se eu falar a verdade aqui na minha empresa, eu posso ganhar a conta. E aí, pastor? Então adora a Deus Vênus, né? Troca o nome dele. Trocaram o nome de Azarias também. O que significa Azarias, pastor? Jeová ajuda. Não, Senhor. Ih, Babilônia? Dá uma olhada nesse país que você vive. Aonde o dinheiro é o Deus. Não existe aqui o Deus ajuda. Enquanto teu Deus for Mamon, enquanto o dinheiro for a prioridade da tua vida, tu não vai conseguir ter a ajuda de Deus. Porque você está adorando ao Deus da Babilônia. E trocaram o Deus ali, trocaram Azarias, que significa Deus, Jeová ajuda, trocaram para Abdenego. Sabe o que significa Abdenego? Quem é servo de Nebo? Servo de Nebo. Servo da idolatria. Servo do paganismo. Servo de demônios. Mas espera aí, pastor, trocaram o nome, mas o nome não atinge o coração. O nome pode até ser uma palavra profética, mas se tu não crê, não acontece nada. Beleza. Mas aqui, eles também induziram aqueles jovens a novos costumes. Novos costumes. Nós temos que fazer alguma coisa, pastora Madalena, para que esses hebreus percam os costumes e a doutrinação da terra deles. Eles são acostumados a fazer o quê? 3 vezes por dia? Orar. Vamos acabar com isso. Eles são acostumados a sacrificar. Vamos acabar com isso. Eles são acostumados ali a não casar com pessoas que não é da família deles. Vamos acabar com isso. Vamos acabar, vamos doutrinar eles, para que eles adquiram novos costumes. Mas o que a Bíblia nos diz? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Quer ver? A pastora vai ler para nós. 1 Coríntios 15, 33. Acompanha aí na tua Bíblia, aí na tua casa. Esse estudo, essa bênção do livro de Daniel. Olha só o que fala dos novos costumes que tentaram doutrinar os hebreus lá na Babilônia. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego não caiu nessa. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. Olha só. As más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. Paulo está falando isso. Por que, pastor?
Porque as más conversações, um homem de Deus, uma mulher de Deus não vai ter má conversação. Tu pode ter certeza, irmão, você que está assistindo aí, ó, se você conhece um crente e da boca dele só sai fofoca e murmuração, não é crente de verdade. Não é crente de verdade. E se essa pessoa canta, prega, também está fazendo algo que, meu Deus, não está se agradando. Porque a Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. E ainda Paulo fala, não vos enganeis. Agora eu vejo os jovens saindo da Babilônia, os jovens saindo lá de Judá, lá de Israel, e chegando na Babilônia, quem sabe dizendo assim, não vamos nos contaminar, não vamos nos misturar, não vamos entrar na conversação dos babilônicos, não vamos fazer aliança com o povo aqui da Babilônia, não, nós temos bons costumes, pautado na palavra do Senhor. Mas aqueles 3 anos que os jovens foram colocados para aprender, eles foram colocados ali para perder aquela doutrinação que veio de Deus. Se você olhar no livro de Levítico, você vai ver. Se você olhar no livro de Êxodo, você vai ver. E toda a doutrinação que Daniel e os hebreus tinham, era a doutrinação que veio da Torá, que veio dos 10 mandamentos. E os babilônicos queriam que eles perdessem isso. Quantas vezes o mundo aí fora diz, para que isso? Para que isso? Cuidado! Não rejeita a palavra do Senhor, não rejeita a palavra da verdade, não rejeita a palavra que vem do céu, por causa da palavra da Babilônia, por causa da palavra desse mundo aqui. A Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então eles mudaram o nome, tentaram mudar os seus costumes, tentaram mudar as suas ideias, entraram com novas ideias ali. Como é que vocês serviam a Deus lá em Jerusalém? Lá em Jerusalém nós servíamos assim. Não, mas aqui é diferente. Mas lá em Jerusalém eu não podia ter ídolo. Não, mas aqui você pode. Mas lá em Jerusalém eu não podia comer comida sacrificada a ídolo. Não, mas aqui você pode. Aqui você pode ir na festa de São João. Aqui você pode ir lá na virada do Emanjá, na virada do ano. Aqui você pode você pode até produzir os seus filhos com as imagens do Halloween. Você pode fazer tudo. Aqui você pode. Não é pecado isso. É relevante. Mas Daniel falou, não, Senhor. Essas novas ideias não vão entrar no meu coração. Aqui é um templo. Aqui tem santidade. Aqui tem direcionamento direto para o céu. Não troco meu Deus por nada. Quer ver uma base bíblica para as novas ideias da Babilônia? Abre a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Abre a Bíblia, 2 Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Olha só as novas ideias de hoje em dia. E você vai ver que não mudou muita coisa do tempo da Babilônia. Olha só o que diz 2 Pedro 2 e 2. E muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. E aí, pastor? Por que muitas igrejas hoje, ninguém mais quer pregar a verdade? Tem pastor hoje que tem medo de pregar contra o adultério, tem medo de pregar contra a prostituição, tem medo de pregar contra a roupa decotada. Tem medo de pregar, por quê, pastor? Porque vai esvaziar a igreja. E quem diz que a igreja cheia é sinônimo de salvação e santificação? Me prova na Bíblia isso. Um dia Jesus estava pregando e pregou a verdade, todo mundo saiu e foi embora,
Porque contadores de fada, contadores de fábulas por aí, tá cheio. Entendeu? Tem pessoas se autoconsagrando hoje por aí, se intitulando pastores, se intitulando líderes, mas não consegue nem administrar a sua própria casa. Agora eu vejo, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus aqui diz que eles foram induzidos a acreditar em novas ideias, mas eles não aceitaram as novas ideias. Outra coisa, novas línguas. Você vai ter que aprender a língua da Babilônia. Você vai ter que aprender a língua dos caldeus. Mas eu falo no hebreu, mas você vai ter que aprender a língua dos caldeus. Então fala a língua dos caldeus. Mas não deixa o linguajar dos caldeus entrar no teu coração. Foi o que o diácono Daniel falou, diácono João falou aqui. Quantas vezes você ouve em outra língua palavras feias? E muitas das vezes, de tanto você ouvir, você começa a falar também. E acha lindo isso. Olha o cristão falando o nome ali. Olha o cristão ali falando o nome palavrão. Coisa linda, né? Onde é que você é a luz do mundo aí, meu querido irmão? Quer ver o que a Bíblia diz sobre nova língua? A língua da Babilônia? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Lê para nós. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Olha só que interessante que nós estamos aprendendo hoje. Eles ensinaram novas línguas para aqueles hebreus. E muitos perderam a língua, sua língua natal, que era a língua dos hebreus lá. 4, 3 e 4. Isso. 2 Timóteo 3 e 4. Traidores, obstinados. Capítulo 4, 3 e 4. 3 e 4. Okay. Capítulo 4. Porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha o que o versículo diz ali em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. As línguas desse mundo hoje estão contaminando o coração das pessoas, que deveriam falar só o linguajar do céu. Quer ver? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. O que quer dizer isso? Você vai falar a verdade e às vezes as pessoas vão fazer bem assim, ó. Você vai convidar para a igreja e as pessoas vão fazer bem assim, ó. Você vai dizer que tem Santa Ceia e as pessoas vão fazer bem assim, ó. Você vai dizer que é culto de ensino e as pessoas vão fazer bem assim, ó. Entendeu? Elas vão para outros lugares, mas não procurarão a palavra da verdade. Está aqui, 2 Timóteo capítulo 4 está falando que haverá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. O que é isso, pastor? Vontade de ouvir o que agrada ao meu coração. Então o que a Bíblia diz? Amontoarão doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências. Entendeu? Aí o que está acontecendo nesses dias hoje? Está acontecendo que as pessoas na igreja não querem mais ouvir a palavra, não querem mais ouvir um culto de ensino, aí vão para os cantos, amontou pessoas que falam o que elas querem ouvir. Entendeu? Amontou pessoas que falam o que elas gostam de ouvir. Não que toca na sua ferida, não que toca no seu pecado, mas que falam o que elas gostariam de ouvir. Aí choram, aí faz aquele reteté, mas não tem nada de Deus isso. Porque onde não tem a palavra da verdade, é o que, pastor? É concupiscências de doutores e fábulas. Olha só o que a Bíblia diz. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí começa aí a ungir porta, começa aí a ungir um monte de coisa, começa a garrafa de água, começa a bacia de pedreiro, começa a vassourinha, se enfia dentro do lodo, e Bíblia que é bom, nada. Entendeu? Sabe o
está acontecendo nos dias de hoje? Deus precisa de geração de Elias para acabar com essa geração de profetas de Baal, que eu não sei aonde é que eles se criaram, mas precisa ser desmascarado com a verdade e com a sã doutrina. E eu não tenho medo de falar a verdade. Entendeu? Elias também não teve, João Batista também não teve, e eu peço a Deus para não ter. E eu estou falando para que os obreiros também não tenham. Entendeu? Que os obreiros não tenham medo de falar a verdade. Agora fale e viva. Viva a verdade. Viva e fale. Porque aí não vai ter profeta da Babilônia, não vai ter profeta de Baal, não vai ter nenhum conto de fada ou fábulas que vai se criar por aí. Pode até se criar, mas se levanta para cair. É um escândalo atrás do outro. Nós vemos hoje pastores que estão liderando a igreja, que é um separa junta. E esses são exemplo. Esses estão sendo exemplo. Entendeu? Homens que são íntegros, homens que são exemplo e têm a sã doutrina e têm um bom testemunho, esses são desprezados. Mas os camaradas hoje estão abrindo mão das suas esposas, estão casando com mulheres mais novas, estão querendo ser exemplo aonde? Me diz, aonde é que está na Bíblia isso? Entendeu? Querem fazer encontro de casais para onde? Se você não tem nem moral para dar um conselho. Não consegue nem valorizar a tua esposa, a tua primeira esposa. Entendeu? Isso é Bíblia, meu irmão. Olha só que interessante o que a Bíblia está dizendo aqui. Eles não aprenderam, eles aprenderam, mas não se deixaram dominar por as suas línguas cananeias. Vamos para frente. Aqui nós vimos ainda outro ponto para nós encerrar. Daniel foi maior do que a própria Babilônia. Por quê, pastor? Porque quem está na presença de Deus, ele permanece. A Babilônia caiu e Daniel continuou. A Babilônia caiu e Daniel continuou. Babilônia foi destruída e Daniel continuou de pé, lá dentro do palácio. A Babilônia caiu, pastor, mas Daniel continuou em pé. Babilônia perdeu seu poder, mas Daniel continuou sendo uma bênção na presença de Deus e dos deuses e dos reis dessa terra. Aí me diz uma coisa, você está servindo a quem? A Babilônia? Que vai cair daqui uns dias? Se não for essa noite? Se o arrebatamento for essa noite, a Babilônia se foi. E aí? Vai ficar com essa Babilônia? Ou você vai querer subir no arrebatamento? Bom, João. Pastor, como o senhor falou que está encerrando, eu gostaria de fazer uns comentários aqui, né? Que foi muito interessante, né? Que o povo, que o senhor falou, eles tentou mudar o nome daquele jovem para eliminar ou apagar a memória do Senhor daquele jovem, né? Mas só que eles prevaleceram, né? Eles oraram a Deus. Só que, assim, muitas coisas que o mundo hoje em dia, a pessoa falou de trocar de nome, muitas pessoas acham bonito, né? Hoje é um culto, não é um culto de adoração mais, tem que ter um nome. Tem que ter um nome. Tem que ter um nome, entendeu? Não é um culto, não é aquele culto, aquela adoração não é mais para Deus. Tem que ter um nome. Aquele templo que hoje em dia Deus deixou lá no mandamento, lá para que eles construíssem o templo, mas que um dia esse templo seria nós, né? Então, assim, o templo hoje em dia tem vários nomes, né? No Brasil, quantas igreja casa, igreja não sei o que, tudo quanto é nome, falando que é templo de Deus, mas na verdade não é um templo verdadeiro, né? O verdadeiro templo somos nós. E o que o senhor comentou aqui que está no livro aqui que eu achei interessante e vale a pena lembrar. Porque é o seguinte, porque o que nós vivemos hoje, nós vivemos o modismo, né? Há muitas pessoas que hoje em dia são cristãos, ele quer ter um protocolo de cristão, só que ele não quer viver como um verdadeiro cristão, né? Então o senhor comentou aqui num algo interessante,
eu achei interessante, que está lá em 2 Pedro, né? O senhor pediu para mim ler aqui, que diz o seguinte: para você que está ouvindo essa live, para você que participa de uma igreja, para você que cultua a Deus, só que diz o seguinte, foi lido aqui nessa live, aqui nesse estudo, o seguinte, que está lá em 2 Pedro, no capítulo 2, o pastor pediu para ler e foi dito o seguinte: e muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, né? Só que eu vou um pouquinho mais para frente. Para você que conheceu o caminho da verdade, para você que estuda a Bíblia, para você que um dia participou, para você que se batizou, para você que um dia reconheceu Cristo como seu Senhor, seu Salvador. Olha só. Escuta só o que a Bíblia diz para você. Não é palavra minha, é a palavra aqui da Bíblia, palavra do nosso manual. Amém? Então é o seguinte, para você que pensa, né, que as coisas é fácil, para você que acha que você pode ser um cristão hoje e amanhã lá fora você pode ser do mundo. Mas você que hoje você está dando glória a Deus dentro da igreja, aleluias, mas amanhã você está falando as mesmas palavras que o povo lá fora, né? E amanhã você desiste, você não quer mais aquilo lá. A palavra de Deus diz o seguinte, no mesmo capítulo, 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 21, diz o seguinte: porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dado. Olha só como que é grave isso aqui, né? Para você que brinca de ser cristão. Esse é o versículo? Esse é o versículo 21. 21. Capítulo 2, 21. Porque melhor lhes fora não conheceres o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhe foi dado. Olha só. Quanta gente está desviando. Aqui o pastor está falando o seguinte, que Daniel foi maior que a Babilônia, né? Capítulo 1, verso 21. Por que Daniel permaneceu, né? Permaneceu no seu ofício ali. Ali ele acabou a Babilônia, veio o rei Ciro e Daniel continuou, Daniel permaneceu mais que a Babilônia. Amém? Ele continuou fiel até, olha só, o primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, e atravessou 70 anos de cativeiro com uma vida limpa diante de Deus e dos homens. Ele começou bem e terminou bem. Quantas pessoas começam bem e no meio do caminho começa a relaxar, entendeu? Começa a estacionar, começa a se contaminar, começa a perder o primeiro amor, começa a levar relevância. Antigamente falava a verdade, antigamente suportava a pressão por causa da verdade. Hoje não, hoje bobear, nem os filhos em casa reconhecem que é crente. Olha o que Daniel fez. Ele continuou fiel até o fim da sua vida lá, num país pagão. Quer ver? Durante 3 anos, seus mestres babilônicos tentaram fazer uma lavagem cerebral nos 4 jovens, ensiná-los a pensar, a viver como os babilônicos. Mas eles não aceitaram. Outra coisa, hoje muitos começam bem e terminam mal. São crentes consagrados até enfrentarem a primeira prova. São crentes pentecostais até passar pela primeira prova. Mal saem do batismo quando chega no deserto, encontra a tentação que nem Jesus encontrou, e ali eles desistem. Ali eles param e estacionam. Eu sempre digo, Diácono João, se as pessoas já estão com medo do coronavírus hoje, imagina a hora que o anticristo vier e começar a exigir o sinal da besta. Vai ter muita gente aí, entendeu? Não sei. Mas vai ter muito crente frouxo, que não vai subir no arrebatamento e vai ser os primeiros a aceitar o sinal da besta. Porque já hoje, por causa desse coronavírus, já estão aí desesperados e servem um Deus poderoso e dizem que tem fé.
mas tem medo de passar pela prova, muitas das vezes. Outra coisa, muitos nessa corrida do sucesso deixam sua devoção a Jesus, deixam a igreja e se contaminam com o mundo. Aprender uma nova língua e receber um novo nome não criou muitos problemas, mas praticar costumes contrários à lei de Deus foi uma grande complicação na vida deles. Quantas pessoas hoje são forçadas a praticar aquilo que Deus não se agrada e elas não sabem dizer não? Ah, pastor, mas se eu dizer não, eu vou me prejudicar. Se eu dizer não, eu vou perder amigo. Se eu dizer não, eu vou perder o emprego. Se eu dizer não, eu não vou conseguir fazer esse negócio. Então me diz qual é o Deus que tu está servindo. Então me diz qual é o céu que você está querendo entrar. Então me diz que tipo de santidade é essa que pode aceitar as coisas que Deus não se agrada. Estudo de Daniel. Assim como os alunos hoje, eles são levados às faculdades, e muitas das vezes, eles são levados a se confrontar com certas doutrinações que vão contra os nossos princípios. E aí, pastor, você precisa manter firme lá. Porque Deus te colocou lá naquela faculdade para você fazer a diferença, ser influenciador e não ser influenciado. Deus colocou Daniel na Babilônia para ser influenciador e não ser influenciado. Deus colocou José lá no Egito para ser influenciador e não ser influenciado. Deus te colocou aqui nessa nação para ser influenciador e não ser influenciado. Para nós encerrar, a Babilônia passou, um novo império surgiu, mas Daniel continuou servindo a Deus com integridade. Reis subiram ao trono, desceram ao trono, morreram, desceram à sepultura, e Daniel continuou um homem incontaminado no meio da Babilônia. Aí eu pergunto para você agora, nós estaremos orando nesta noite, mas diante desse estudo de Daniel, você tem se guardado incontaminado neste mundo? Você é um influenciador diante dessa Babilônia? Você faz a diferença no meio em que vive? As pessoas são despertadas a conhecer a Deus por intermédio do teu testemunho? Ou você está negociando? Está negociando teus princípios? Está negociando a palavra da verdade? Nós temos aqui vários pedidos de oração. E nós vamos orar pela tua vida, querido. Porque se a palavra chegou aí ao teu coração, é porque você ainda tem sede de ser que nem Daniel. Vivemos numa Babilônia hoje, mas precisamos influenciar as pessoas a não se dobrarem às oferendas deste mundo, ao mundo de pecado em que está sendo vivido nesses dias.